Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre o planejamento do conto fantástico de terror. É uma das etapas que antecede a escrita desse gênero, né? O conto fantástico que nós estamos estudando, ao qual eu me refiro aqui, é aquele com a temática de terror, que causa medo, que traz uma ambientação que propicia o horror, né? E aí, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre caracterizar, sobre criar o espaço para poder trazer o ambiente de terror e o ambiente fantástico. Então, para conseguir promover isso, eu tenho que pensar na elaboração do meu conto que o fantástico ele acontece numa esfera em que não se pode explicar o que está acontecendo, né? Uma situação inexplicável, uma situação muitas vezes sobrenatural. E o terror é aquilo que causa medo, que causa tensão, mas que muitas vezes está muito mais próximo do real. Então, falar sobre o conto fantástico de terror é pensar muito bem também em como é que eu vou criar esse clima. E para o conto, a ambientação é importantíssimo, assim como a personagem, né? O desenvolvimento e a caracterização, a criação de uma personagem é tão importante quanto a ambientação para um conto. E quando eu lido com a esfera do fantástico e do terror, criar esse clima é muito importante, tá? Para a aula de hoje, eu estou usando como referência esses dois livros, A Causa Secreta e Outros Contos de Horror. Tem vários autores, várias histórias de vários autores. A editora Boa Companhia, da Companhia das Letras, tá? Faz parte do grupo Companhia das Letras. E esse outro que também é maravilhoso e tem uma edição linda, 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 chamado Contos Clássicos de Terror, da editora Companhia das Letras, também uma coletânea, uma antologia que reúne vários autores, tá? Vários escritores maravilhosos. Eu selecionei alguns textos desses dois livros para ler trechos em que acontece essa ambientação, de modo que vocês vão poder ter os exemplos aí para poder construir o texto de vocês, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, para falar sobre a ambientação, eu já vim antecipando que ela é super importante para esse tipo de história, né? Então, por que ela é tão importante? Bom, se fosse um texto mais longo, um romance, por exemplo, a ambientação ela fica mais diluída. Então, é mais fácil você ir pensando no desenvolvimento desse ambiente ao longo dos diversos capítulos em que a história acontece. Como o conto é uma história um pouco mais curta, né, bem mais curta na verdade, a gente precisa calcular muito bem a questão da ambientação. Ela precisa aparecer de um jeito muito bem elaborado. Por quê? Porque ela é responsável por envolver o leitor e ela é responsável por criar o clima, tanto do fantástico como do terror, várias vezes, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado. Quando vamos descrever os ambientes, é importante dosar. Assim como a descrição da personagem também exige cuidado, para descrever ambientes, a gente precisa evitar excessos de adjetivos que não tragam grande importância para aquilo que está sendo trabalhado, tá? Então, eu vou trabalhar a adjetivação, mas uma adjetivação mais precisa. Eu vou trabalhar a descrição, mas a descrição, ela pode vir entre a narrativa, ela pode vir no meio das ações, tá? Então, é importante tomar cuidado com os excessos para não ficar aquela descrição chata, cansativa, mas também lembrar sempre que
a ambientação é importante por dois motivos. Porque ela cria o clima que eu pretendo, que é um clima fantástico e um clima tenso, do terror, do horror, né? E ao mesmo tempo, ela vai ajudar no envolvimento do leitor. Então, ela vai puxar esse leitor, ela vai atrair esse leitor para a minha história, tá bom? Então, essas coisas são importantes. Para não ficar muito na teoria, porque ela também não vai muito além disso, né? A gente sabe que precisa adjetivar para descrever, a gente precisa fazer com que o leitor enxergue o ambiente, mas para não ficar só nisso, eu resolvi então ler alguns trechos para vocês dessas descrições, tá? Então agora eu vou apresentar um trecho do conto A Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe. É o trecho em que ele vai contar como é o ambiente onde acontece a história. Então vamos lá. Como era o lugar, né? Ele começa assim. Desse livro aqui, ó, na página 12, caso você tenha. Que cena voluptuosa essa mascarada. Era o baile de máscaras que estava acontecendo no salão de um castelo. E aí ele vai contar desse baile de máscaras. Mas me permitam primeiro falar das salas em que se realizou. Era uma série imperial de 7 salões. Na maioria dos palácios, tais séries formam longas perspectivas em linha reta, as portas abrindo-se de par em par, possibilitando a visão de todo o conjunto. Aqui, o caso era diverso. Como se devia esperar do gosto bizarro do duque. Os apartamentos estavam dispostos de forma tão irregular que a vista abarcava pouco mais de um por vez. A cada 20 ou 30 metros havia um cotovelo brusco, proporcionando novas perspectivas, à direita e à esquerda, no meio de cada parede. Uma alta e estreita janela gótica abria-se para o corredor fechado, que acompanhava as sinuosidades do conjunto. Essas janelas estavam providas de vitrais, cuja cor variava de acordo com o tom predominante da decoração da sala para o qual davam. A sala de extremidade oriental, por exemplo, fora decorada em azul, e intensamente azuis eram suas janelas. A segunda sala tinha ornamento e tapeçarias purpúreas. Purpúreas eram as vidraças. A terceira fora pintada de verde, sendo também verdes as armações das janelas. E aí ele vai descrevendo as salas que compunham os corredores dessa construção onde vivia o duque e onde se realizou o baile de máscaras. Por que que é importante? Porque lá na frente ele vai falar da Sala Negra, que é onde vai acontecer toda a história misteriosa da presença da Máscara da Morte Rubra, tá? Então esse conto ele vai intensificando essa narrativa. Então no começo parece que ele está só contando que era meio diferente, né? Porque ao invés de ser um corredor com várias portinhas, não, os corredores eles eram meio irregulares. Ia para um lado uma sala, para outro lado outra sala, daí você não via mais nada, era um corredor que parecia que não tinha fim, 20 metros de corredor, enfim. E aí ele vai contar que numa das salas vai acontecer o episódio misterioso, tá? Então foi importante criar todo esse ambiente para poder trazer essa história, tá bom? Então esse foi o trecho do Edgar Allan Poe. Agora vamos para a próxima história.
Agora eu vou ler um trecho para vocês do Humberto de Campos, do conto Os Olhos que Comiam Carne, que está aqui nesse livro. Na página 328. Nesse conto, Humberto de Campos vai falar de um incidente fantástico, tá? Com um homem que, num determinado, logo no início, né, do conto, ele se vê cego. E aí ele precisa resolver essa cegueira dele. Ele precisa ser curado dessa cegueira. E o conto vai falar dessa busca pela cura da cegueira, tá? É bem legal esse conto, ele tem uma conclusão fantástica, tá? Então ele termina de um jeito fantástico e também de terror, tá? Eu vou ler o trechinho que inicia a história, em que ele vai descrever como estava o quarto desse protagonista quando ele se descobre cego, tá? Prestem atenção na ambientação. Na manhã seguinte, a do aparecimento nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernando esperava inutilmente que o sol penetrasse no quarto. Então, por enquanto, ele só falou que entra o sol no quarto dele. É a primeira parte que a gente está vendo descrição aqui, né? Então, já sei que tem um protagonista, que o texto está narrado em terceira pessoa. Desculpa, tem um protagonista que é um escritor, já tem o nome dele, que é Paulo Fernando, e a gente percebe que agora começa a falar do ambiente. Estendido de costas na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite ia se prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era ainda noite. Atentou melhor e notou um movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Muito bem. Aqui a gente consegue perceber algumas coisas do ambiente. Então, é um ambiente no qual a presença da luz do dia era notada pela manhã, era um ambiente no qual era possível ouvir pela manhã a movimentação da cidade, do bairro, enfim. A gente consegue perceber que tem outras pessoas ali na casa, né? Que tem uma pessoa que estava varrendo o pátio, então provavelmente ele tem uma funcionária. Não é tão detalhado quanto o texto anterior, né? Essa ambientação ela é um pouco mais discreta, mas a gente consegue ter alguns dados, alguns elementos. Por exemplo, ele dormia numa cama de solteiro, a gente sabe algumas coisas do quarto dele, tá? Então, esse foi Os Olhos que Comiam Carne, do Humberto de Campos. Agora eu vou para o último conto, que é um que eu gosto muito, muito mesmo. E eu acho que até talvez vocês já conheçam. Eu não li esse conto para vocês este ano, porque ele não é um conto fantástico, tá? Ele é um conto de terror. Mas é um conto muito, muito bom. Eu sou bem fã dele e da Lígia Fagundes Telles. Nós lemos As Formigas, né, da mesma autora, que aí traz o fantástico e traz o terror, né, juntos. No caso de Venha Ver o Pôr do Sol, que é um outro conto muito legal, a gente não tem o fantástico. O elemento fantástico não aparece, mas a gente tem o elemento de terror. E ele também está nesse livro, Contos Clássicos de Terror, na página 350. Tá? Eu optei por escolher trechos que aparecem mais no início dos contos, tá? Mas isso não significa que necessariamente a ambientação vai acontecer no começo.
No primeiro dos contos, né, que foi aquele do Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra, a ambientação ela já está mais para o meio do conto, tá? Ela já está num estágio mais avançado da história, porque antes ele vai falar do Duque, vai falar da Morte Rubra que estava aterrorizando aquele lugar naquela época e tal. Ele vai dar uma contextualizada para depois descrever o ambiente onde se passa a história, tá? No caso de Venha Ver o Pôr do Sol e de Os Olhos que Comiam Carne, a gente já tem uma ambientação logo no início, tá? E óbvio que se o conto vai nos levar a outros lugares também, se ele sai, por exemplo, Os Olhos que Comiam Carne, depois tem uma parte que ele vai no hospital. Então, aí também tem a ambientação do hospital. Então, óbvio que se tivermos mais de um ambiente, mais de um espaço, nós vamos ter também mais trechos em que acontecem essas descrições, tá bem? Então, em Venha Ver o Pôr do Sol, eu vou ler o trechinho em que ela começa assim. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas em simetria, sem simetria, e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Para esse conto, é muito importante mostrar que existe um certo isolamento, porque a história depende desse isolamento para ser aterrorizante. Então perceba que fala de casas que eram afastadas umas das outras, né? Trata de um mato que fica ali nascendo rasteiro no calçamento, né? Que dá uma ideia de abandono. Fala de uma cantiga débil, que é fraca, né? De crianças, cantiga de roda que vai sendo cantada ao longe. Isso já traz um ambiente meio de terror, né? Então, eu peguei esse trechinho inicial. Tem outros trechos aqui também, mas também não quero estragar a história, porque essa história é muito boa e quem não leu, eu sugiro que leia. Mesmo não sendo um conto fantástico, é uma história muito bem construída, né? E mesmo não sendo dentro do gênero que a gente está trabalhando, vale a pena pensar nela também. Nessa história, o que vai acontecer? A protagonista vai ser levada para um lugar afastado de tudo. E esse afastamento é crucial para que ela, nesse encontro com o ex-namorado, passe por uma situação aterrorizante, tá? Então a gente só vai se dar conta do risco daquilo tudo que ela estava enfrentando mais para frente no conto, tá bom? Gente, eu contei então 3 trechos de 3 histórias diferentes, que são histórias que se constroem, que são construídas, né, dentro de um ambiente tenso, dentro de um ambiente que é extremamente significativo, porque a história, o conto precisa dessa ambientação para poder gerar no leitor esse impacto, essa presença, né, para poder gerar vontade também de permanecer ali na leitura, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham captado a essência da descrição para conseguirem realizar esse exercício de produção que vai exigir que vocês criem o ambiente em que a história de vocês vai acontecer, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.